e penso que os colegas também. E contaram, porque eu nessa altura não estava ainda no liceu como professora, contaram que quando foi o 25 de Abril, que os alunos de alguma forma sanearam o reitor, a pessoa por quem eles gritavam para que ficasse à frente do liceu era por ela. O marido dela também dava aulas aqui, não era? Ela dava aulas aqui e também deu aulas no magistério primário, pedagogia. Muito bem. António, para além da Leonor, de quem é que se lembra mais? Não era a Leonor, era a Maria Beatriz. A Leonor é a filha. A Beatriz Ferreira do Branco, aliás, deu o nome ao Centro de Formação Beatriz Ferreira do Branco. Exato. Portanto, em relação a outros professores para além da Beatriz? A Almerinda Luís, como eu disse. Já falou em relação ao... Sim, professor de Geografia. Depois havia uma figura muito interessante, muito engraçada, que era o vice-reitor, que era o Dr. Miranda, que quando alguém se portava mal e ele vinha, era chamado à sala. Lembro-me de uma vez, já não sei porquê, ele esteve na sala e olhava para nós, andava de um lado para o outro e depois dizia para o professor: eles têm um ar todos muito normal. Porque era assim. E depois, mais tarde, eu conheci-o melhor e era uma pessoa muito interessante. Muito interessante. Sabia imenso. Ele era professor de matemática, sabia imenso de história natural e sabia imenso de arte. Eu lembro que ele se deslocou uma vez, de propósito, não sei a que cidade, só para contemplar um quadro que ele queria ver bem. Passou o dia inteiro a contemplar aquele quadro. Pintura flamenca. Muito bem, sim senhor. António, portanto, esses tempos no liceu foram tempos pacatos para si, foram sossegados, teve dificuldades, o ambiente em geral era bom com os seus colegas, lembra-se de alguns colegas seus? Eu tive dificuldades porque nessa altura, nas turmas em que eu estava, havia uma distinção maior de classes sociais. E muitos dos meus colegas tinham apoios de explicações. Eu não tinha, nem tinha possibilidade de ter. E, portanto, isso fazia uma grande diferença. Depois, eu, como era muito inibido e não tinha exatamente os mesmos gostos da maioria dos meus colegas, ainda na escola primária, na 4ª classe, por exemplo, eles gostavam imenso de jogar futebol, como é normal os miúdos gostarem. Eu não gostava. E então ia para a biblioteca pública ler. Como não tinha livros em casa, ia para a biblioteca pública ler. E, portanto, isso criava um certo afastamento entre mim e os meus colegas, e aí eu sofria algum bullying. Por causa disso, porque, sei lá porque, não gostava das mesmas coisas. Desse ponto de vista, realmente notou o traço mais marcante era essa distinção, que aliás já foi também constatada por outros colegas seus, a noção de que havia também, para além desses estratos sociais diferentes que convergiam para esta casa, existia também, portanto, enfim, um ambiente elitista. Notava isso? Ou não, nem por isso? Sim. Havia professores que nitidamente não tratavam todos os alunos da mesma maneira. Havia professores realmente que tinham uma deferência especial por alunos de ambientes sociais mais elevados. E depois havia o culto de tradições, de que eu também nunca gostei, sabe-se lá porquê, das tradições académicas, do 1º de dezembro, esse culto da pátria, dos heróis, disso tudo, que a mim não me dizia nada. Eu não quero valorizar nem parecer
que era melhor do que os outros. Não era melhor nem pior, era diferente. Pronto. E realmente aquele tipo de manifestações não me entusiasmava. Nunca participou nas festividades do 1º de dezembro, então? Nunca assisti a nada do 1º de dezembro. Nem às atuações da Tuna? Não. Curioso. Há um envite que diz-me assim, olha, não podemos embandeirar em Arco, que não se sabe que havia também o receio de ser um golpe da extrema-direita na altura, porque o regime estava desacreditado, mas havia uma facção militar, Cláusula da Riaga e coisa, que receava-se ainda um golpe desse. Por isso isto não sabe para que lado é que vai coisa. Com o decorrer do dia, as notícias começam a vir e as coisas começam-se a respirar. Pronto. A partir daí, o que é que se passa? O 25 de Abril, em 74, apanha-me a mim como dos mais velhos no liceu. Mas eu estava em que ano? Estava no 5º ano? Eu estava no 5º ano. No 5º ano. 5º ano, que era primeiro, segundo, que é o primeiro ciclo, terceiro, quarto... quarto... depois era o curso complementar, ainda estava no geral, acabar no geral. Exatamente, depois aqui fui para as alíneas, para o complementar. E escolheu, neste caso, depois prosseguiu o quê? Letras ou ciências? Ciências. Andei na Universidade em Sociologia. Havia Ciências Sociais e eu optei por Sociologia. Apanha-se o 25 de Abril, já não estavam aqueles velhinhos, os que me influenciaram, estavam nas faculdades em Lisboa, e pronto, aquela coisa, também com alguma ingenuidade e criancice à vitória, pronto, vivia-se uma situação a antítese do que era antes, e na altura a gestão da escola passa a ser diferente. Em vez de ser o reitor, que era o omnipresente e o prepotente e tudo, é nomeada uma comissão administrativa, onde eu também participo, com eu e outro colega meu, que era o Lebre, que já morreu também, de um acidente de automóvel, e vamos assistir às reuniões do Conselho Diretivo. Passamos a assistir às reuniões do Conselho Diretivo. Mas em relação ao reitor Sayanda, o que é que lhe aconteceu? O Sayanda sai. O Sayanda é demitido. Como é que ocorre esse processo de demissão? Eu não sei, desconheço. Eu sei que não vou falar porque não sei. É nomeada, ele sai e uma comissão administrativa onde passam a ter... Estou-lhe a fazer esta questão porque, por exemplo, na escola industrial o processo foi mais pacífico. Inclusive os estudantes quiseram reconduzir o anterior diretor. Aqui não aconteceu. Eu sei que não aconteceu. Aliás, os jornais não notícias da época referem de facto isso. Foi uma transição, aliás, uma legislação que impedia que os diretores e reitores, continuassem nos respectivos estabelecimentos de ensino. Teve que haver uma mudança. Mas o posicionamento imediato dos estudantes foi diferente, consoante as instituições. No caso do liceu foi diferente daquilo que aconteceu na escola industrial. Por isso é que eu lhe estava a perguntar se tinha informação sobre isso. Não posso afirmar, não sei. O que é que se passou depois? Assistiam às reuniões da direção, não é? Que é a comissão administrativa, que neste caso era composta por era por um professor que também tinha muito interesse em ouvir, que é o professor Rui Luís Gomes, que depois foi procurador da República, está reformado. Ele reside cá, é o professor Rui Luís Gomes, homem do direito, que passou a ser o diretor da instituição e presidia às reuniões da comissão administrativa, onde havia um coletivo de alunos, salvo éramos 2 ou 3, que estávamos presentes. Tenho uma vaga ideia, da parte dos alunos e da parte do... Portanto, o António estava presente nesse processo, ou seja, era o representante dos alunos junto da direção, era isso? O António, não, o Carlos. O Carlos estava... Sim, agora o António, pensei, como falámos no António Conde, no Carlos. Não, houve votação, houve eleições, e eu fui nomeado, era natural dos mais velhos, e era muito conhecido, sou nomeado para a Comissão Administrativa. O nosso papel era só assistir às... Sim, mas intervinham, tomava posição, sim, concordamos, não concordamos, etc. Coisa assim, pronto, ok. De maneira que fizemos isto ainda esse ano letivo, não sei precisar, mas se calhar em 74, 75, pronto. Entretanto, também há um aspecto curioso, no ano, salvo erro, 75, procedemos à ocupação do liceu. Como é que isso... Por que razão é que isso aconteceu? Há uma RGA, uma região geral de alunos, em que o processo revolucionário está em curso, etc. Lembra-se de algum dos protagonistas dessa reunião? Lembro de um protagonista que... Os protagonistas dessas reuniões eram o atual presidente da Câmara de Évora, Carlos Pinto Sá, um homem do Partido Comunista. Na altura somos muito amigos. Nós estamos juntos. Já o entrevistamos. Temos divergências, algumas, mas somos amigos, registramos. Havia uma senhora que ele conhece bem, que é do partido dela, que é a Fátima, uma senhora que viveu em Coimbra, não sei se está viva. Ele também referiu isso na entrevista. Fátima,
Mas estes já tinham um trabalho político organizado. Enquanto que eu era anarquista, ou era pelo processo revolucionário em curso. E estes indivíduos, hoje, olhando para trás, já tinham um trabalho estruturado, pertenciam. O pai do Pinto Sá foi um homem antifascista que deixou, salvo erro, em 67 ou 68, com a invasão da Checoslováquia, fez uma cisão com o Partido Comunista. O que eu conheci foi o meu colega de seguros. Isto para dizer o seguinte. Conheceu o pai do... Eu conheci. O pai do Pinto Sá. Eu conheci. Foi seu colega ainda na companhia de seguros? Não na minha, do ramo, assim, em frente, na Rua de Serpa Pinto, em frente do Inatel, era onde ele era um homem com... Qual era a companhia de seguros dele? Deixa-me lembrar. Era a Aliança, salvo erro, ou Aliança Seguradora, ou coisa assim. Mas era um homem como um exemplo de pessoa. Na minha opinião, pronto, um homem que foi do Partido Comunista, mas que depois cindiu. O filho tem umas ótimas relações com ele, com o Carlos Pinto Sá, somos amigos, companheiros, depois andámos no liceu juntos. E ainda continua a manter relações com ele, sim, ou não? Sim. Encontram-se regularmente? Encontramos ali na Câmara, eu vou lá almoçar, encontramos. Quando é que foi um acontecimento aí de música de canto livre, encontramos e pronto, somos amigos, temos mais coisas em comum do que coisas que os separam. Separa, ele é um indivíduo, há que dizê-lo, afeto ao Partido Comunista, e eu nunca fui nem fui simpatizante, mas que fiz a minha opção há muitos anos atrás e tenho uma opção política clara. Mas afiliado a algum partido? Não sou, nunca fui. Fui convidado muitas vezes para o Partido Comunista, para a UDP, mas nunca fui sempre, como dizia o Zeca Afonso, o meu comitê central, é a minha cabeça. Tive a minha referência enquanto homem, enquanto cidadão, foi sempre o José Afonso, como músico, como cidadão, como pessoa solidária, um homem que tem a história dele, li a história toda, tenho livros, estudei a história dele, um homem que tem dificuldades em encontrar outra pessoa assim, com tanto valor e com tanto... Pronto, eu até me emociono um bocado quando falo nele, porque foi uma referência para mim. Muito bem. Ora bem, depois desse processo de transição para a nova direção, a participação dos alunos nos órgãos, neste caso, de direção do antigo liceu, que já é em processo de conversão para a escola secundária, não é? O que é que aconteceu em termos de que é o que todos os entrevistados referem, que é realmente o encerramento do liceu, a intervenção do COPCON? O que é que se recorda disso? Olha, o que me recordo é o seguinte, foi decidido na RGA, salvo erro, alguém que diz, nisto na RGA, alguém que diz, a RGA era no ginásio, na RGA entravam indivíduos infiltrados do ponto de vista, havia um indivíduo que vivia nesse bairro perto de mim, que era padeiro e depois começou a fumar umas ganzas, na altura entrava no liceu e não sei o quê, leu uns manuais à pressa políticos e vai para lá e mandava umas bocas. E eu recordo-me de estar na mesa, salvo erro, o Pinto Sá, Fátima e já não sei quem mais, e ele dizer assim, dar-me uma folha A4 mal escrita, dizer assim, porque ele não era aluno, para eu mandar para a mesa esta proposta, que eu não mandei. E a proposta dizia assim, esta é a parte curiosa, tal como em Cuba, proponho que se encerre a escola por tempo indeterminado. E eu achava aquilo tão descabido, tão fora de contexto, que não o fiz. Bom, o que é um facto é que é decidido o encerramento do liceu. O encerramento do liceu e ocupamos a sala e eu Mas havia uma motivação clara para o encerramento? O que é que lhe pareceu? Era uma coisa um bocado mais ou menos etérea? Era um bocado disso? Era etéreo, era uma coisa assim... Soou-me assim, não havia consistência para isso, mas na altura estamos no período quente, eu não sei em que mês é que isto ocorre em 75, e a gente encerra o liceu, fecha-se o liceu, ocupamos a sala dos professores, que para mim era uma sala por os piores motivos, onde havia entrar os que eu gostava e os que eu não gostava. Pronto, e pronto. Depois, que idade tem quando se dá o 25 de Abril? 15 para 16. 15 para 16. Quais são as memórias que tem dessa época? Descreva-nos esse dia, como é que funcionou. Como é que funcionou? Lembro-me, quer dizer, já não lembro muita coisa. Daquilo que me lembro foi ter acordado e da minha mãe ter dito que uma vizinha tinha recebido uma notícia de um familiar de que tinha ocorrido um movimento militar em Lisboa. E eu fiquei surpreendido.
naquela altura... Mas em termos políticos não tinha assim muita informação, em termos, ou seja, a sua família não era muito politizada. Não discutia era. muito Não na era, oposição, não era. Não, situação, de todo, não era. Eu tinha a noção de que havia um regime que era um pouco castrante, que havia a polícia da PIDE, porque tinha tido uma experiência um ano antes, sim, em que me convidaram, e o meu pai deixou porque não conhecia, ir assistir um espetáculo em Viana do Alentejo, onde um dos intervenientes era o Zeca Afonso. E eu fui. Em 73. Sim, em 73, um ano antes, mais ou menos, 25 de Abril. Sim. Portanto, eu já tinha 14 anos para ir para os 15. E ter sido convidado por um vizinho, e fui. Fui com ele, com o pai, e fomos, e cheguei lá, aquilo era em frente do teatro. Lembro que um dos organizadores era um rapaz que frequentava lá o liceu, que era lembrei-me no outro dia, o apelido dele, um Baião, que lembro que era um indivíduo que já era perseguido. Portanto, eu tinha essa ideia de que era um indivíduo que era contra o regime. Portanto, já ia tendo alguma noção, pequenina, mas já, de que as coisas não funcionavam livremente. E que lembro-me de ter ido assistir, de ver uma grande confusão, de ver o Zeca Afonso estar um pouco afastado, de ver um indivíduo que se apresentou como Inspetor Mel, da Direção-Geral de Segurança, ter gritado, de querer passar, e do Zeca Afonso, acho que tinha a ideia que foi ele, de fazer um movimento assim parecido tabatorial, de ele passar. Depois lembro-me de um indivíduo de cabelos compridos ter aproximado e o outro ter empurrado ou qualquer coisa. Eu sei que aqueles não puxaram de uma arma, não sei se dispararam, se não, mas vi uma arma e pronto, e aquilo cada um fugiu para o seu lado. E terminou o concerto antes de terminou o concerto, meti-me debaixo de um carro, fui para o carro do outro, pronto, aquilo acabou. Depois aí apercebi-me que havia uma polícia que impedia isto, comecei a saber mais, lembro-me depois mais tarde ter escutado o disco de Zeca Afonso, Os Vampiros, em surdina, em casa, alguém que me emprestou, um vizinho emprestou-me o disco. Tinha leitor de... Tinha um giradiscos. Aquilo era um disco de vinil. Exatamente, vinil. 45 rotações em que eu ouvi à surdina, baixei aquilo e tal. Pronto. Tinha tido uma experiência, agora, está a ver, a conversa vai surgindo e isto, as recordações vão surgindo. Este tem as suas vantagens. E então, lembro-me de ter tido, nesta fase, explicações de matemática com um professor. Ele não era professor de raiz, a área dele era economia, mas ele virou-se para dar explicações. Depois conheci a pessoa que era o José Antunes. Morava perto de mim, era mais velho que eu, para a idade do meu irmão. Para a idade do meu irmão, não, talvez mais velho, pai de 2 anos. Devia ter para aí mais 10 anos do que eu, 11, 12, mais 10 talvez. Mas era explicador, ele dava-me explicações. E na casa onde ele me dava explicações, de escutar a BBC. Que ele sintonizava. Ele era um indivíduo que era contra o regime e pronto. E ouvia notícias do exterior e deu a escutar essas notícias também. Por vezes, depois da explicação. E então ia-me tendo alguma informação. Consciência. Não tinha uma consciência política desenvolvida, nem de maneira alguma. Mas tinha alguma informação. Mas tinha alguma informação e sabia que isto, pronto, era diferente do que deveria ser. Que não havia liberdade. Lembro-me da situação dos papéis, loucura, droga e morte. Lembro-me de, às vezes, comentar nas situações de um indivíduo que tinha fugido ao serviço militar e dizer-se aquilo em surdina, pronto, entre nós. Ações, portanto, no liceu, nada... Antes do 25 de Abril? Praticamente nada. Não me lembro de nada. Não digo que não... Lembro-me, talvez, desse Baião, que acho que tinha assim uma atitude mais reivindicativa, talvez. De conhecer, ou por histórias, não me lembro de ter assistido a nada. Muito bem. Então, o dia 25 de Abril... No dia 25 de Abril soube disso e fui para o liceu, e quando cheguei ao liceu disseram-me que não havia aulas. Depois julgo que fui embora, fui ter com os colegas, pronto, era a minha preocupação. Nos dias subsequentes, não me lembro assim de dizer no dia a seguir aconteceu isto, no dia a seguir. Lembro-me depois de haver movimentações, lembro-me de alguns episódios. Lembro-me da ocupação do liceu, lembro-me da ocupação da sala de professores, de jogar às cartas na sala de professores, de andar a consultar os arquivos. Lembro-me de estar... Ou seja, uma certa liberdade. Sim, uma liberdade disso. Portanto, mas são essas coisas assim. Lembro-me, por exemplo, de estar à porta dos portões, não dos primeiros, mas dos segundos, na arcada. Havia colchões
do ginásio onde estavam alunos e alunos, havia alguns que pernoitaram lá. Não se lembra das forças policiais? Lembro-me da entrada das forças policiais quando o professor... Era que é PSP. Era a PSP, está distribuído pancadaria por lá, isso lembro-me de ter visto isso. Com que argumento? Qual é, porque é que não me lembro do argumento, lembro-me que havia ali uma manifestação qualquer e depois houve pancadaria, eu vejo que cada um fugiu para o seu lado. Militares nunca viu, para além militares, da PSP, para além dos professores que tive antes de 25 de Abril, que foi um Borges Alves que participou aí nisso, que era professor de Geografia, porque já havia carência... que era um capitão de Abril. Sim, quando eu digo, mas... Que já havia carência de professores. Pronto, ele foi professor de Geografia no 4º ano. E pronto, tirando esse, verdade militar, não me lembro de ver militares. Foi a PSP que interviu. Sim, lembro de assistir a isso. Lembro-me do indivíduo, lembro de algumas RGAs serem assim conturbadas. Assisti. Os mais velhos é que tomavam. Lembra-se de alguns protagonistas dessas RGAs? Não me lembro. Lembro-me assim de figuras. Lembro-me de um brito, que era um indivíduo que frequentava à noite, que era mais velho. E depois esteve ali ainda na universidade. Sim, lembro-me. No Instituto Económico e Social. Sim, lembro-me desse indivíduo, ser bastante ativo. Lembro-me, depois do 25 de Abril, da UEC, a União de Estudantes Comunistas. Isso é uma questão interessante. A UEC era particularmente ativa no liceu ou não, nem por isso? Eu lembro que eles se movimentavam, pintavam umas coisas. Lembro-me de algumas figuras. Não me lembro, por exemplo, do Lembra-se do Pinto Sá? Não lembro. Lembro-me de uma figura feminina que tinha assim um ar um bocadinho másculo, magrinha, de cabelo engordilhado, assim um bocadinho engordilhado. Assim, que era das relações do Pinto Sá, não se lembra? Não me lembro. Acho que lembro-me de uma magrinha assim com o cabelo tipo uma bola, assim carapinhado. Lembro-me dessa que era bastante ativa e lembro-me deles pintarem paredes e coisas assim. Então... Entretanto, dá-se a saída do reitor, porque os reitores foram obrigados a sair. Foram substituídos por uma direção mais ou menos coletiva, onde participaram alunos. Ainda agora o seu colega anterior, o Carlos, fez referência a isso. Lembra-se dessa parte? Já não me lembro. Lembro-me, pronto, das aulas, mas não, isso já não me lembro. O ambiente depois modificou-se em termos letivos, em termos da atividade letiva, porque o Fernando estava em que ano quando se deu o 25 de Abril? Quinto ano. Depois 6º e 7º ano, como é que decorreram? Eu no 6º ainda tive, depois no 7º saí. No 7º saí. No 7º frequentei, depois saí foi no outro 7º, sim. Ainda frequentei 6º e 7º, sim. Já não sei se concluí o 7º, se não. Porque eu fiz alguns exames por externo depois. Já não me recordo porque tinha uma disciplina em atraso e já não me lembro o que é que fiz, sinceramente. Mas acho que ainda frequentei o 6º e parte do 7º. Esses anos decorreram com normalidade? Lembro-me que havia falta de professores, lembro-me de haver alguma rebeldia da nossa parte já a responder aos professores. Isso lembro-me. O ambiente, obviamente, mudou. Lembro-me das pessoas conviverem, rapazes e raparigas, de haver já. Era completamente distinto. De alguma falta de respeito já aos funcionários, que antes uma pessoa tinha algum respeito, eles andavam fardados e tal, por aí adiante, andavam à nossa procura quando faltavam. A farda ainda persistia ou já não? Eles ainda usavam a farda ou já não? A farda, eu julgo que sim, que ainda usavam farda. Eu lembro que quando nós faltávamos às 25 de Abril, iam procurar-nos por todo o lado e mais algum. Não, mas depois aconteceu comigo, portanto, a escola que eu frequentava já pós 25 de Abril mantinha essa farda, o chefe dos funcionários mantinha a farda. Ainda me lembro da farda. Não houve alterações. Sim, ainda me lembro da farda e lembro-me, pronto, eles cumpriram. Em termos de professores, agora estava a falar, lembrei-me de um, que é o Limpinho, António Limpinho. Sim. Antes do 25 de Abril. Acho que foi antes do 25 de Abril, foi, porque ele depois teve problemas com a reitoria. Até um indivíduo mais com uma abertura diferente, não é? Completamente diferente, e eu julgo que nós não o entendemos, enquanto alunos. E as aulas não funcionavam bem por isso. Ou seja, a abertura foi tão grande que nós não o entendemos. Entendi? Pronto, faço a redundância. Depois, quando estava então no 5º ano, em abril deu-se o 25 de Abril, e vou falar agora um bocadinho da minha história pessoal. Quando se deu o 25 de Abril, o meu pai estava precisamente nos Açores, a minha mãe estava comigo e com o meu irmão, e a minha irmã já estava a trabalhar como professora de primeiro ciclo. Ela estava a trabalhar na Glória, ao pé de Estremoz. E, portanto, estávamos os três sozinhos em casa. E na madrugada, de 24 para 25, a minha mãe ouviu muitos veículos a passar à porta,
porque entretanto nós tivemos que sair dos Canaviais, vir para outro sítio, fomos morar para a Parreirinha, não sei se vocês sabem onde é. Não. Na estrada que vai para Estremoz, passa aos Leões. Depois há ali assim havia uma passagem de nível e a seguir há um prédio assim alto e umas casinhas mais baixas. Pronto, eu morei aí. Isto porquê? Porque não tínhamos possibilidade de pagar 2 autocarros. Ou seja, o meu bilhete e o bilhete da minha irmã. Vejam como é que as coisas eram. E, portanto, aproximámos-nos mais para podermos ir a pé. Isso para mim era tudo, eram coisas adquiridas. Era assim, e fazíamos a nossa vida. Entretanto, o meu pai, como eu dizia, eu vou-me perder muito no discurso, porque isto faz-me voltar atrás. Não sei quanto tempo vocês têm para me ouvir. Temos algum. Pronto. A próxima entrevistada vem daqui por quê? Ela combinaste a que horas? Sim, mas é a Maria. Sim, temos um bocadinho. Entretanto, o que é que acontece? A minha mãe começa a ouvir aquele ruído, muitos veículos a passar ali perto, e foi ver à porta o que era, ou à janela o que era, o que é que estava a passar-se. Era aquele grupo de militares que vinha de Estremoz, eu não sei como é que se diz. Cavalaria 7, acho eu, ou 5, ou não sei o quê, que vinha precisamente para Lisboa e passou ali. E aquilo nunca mais acabava, aquela coluna. A minha mãe assustou-se imenso, não se percebia o que é que se estava a passar e já não se separou do rádio, levou a noite toda a ouvir, a tentar perceber as notícias, o que é que afinal, a que é que se devia àquela movimentação toda. E pronto, e depois percebeu que realmente havia uma revolução, porque esteve sempre a ouvir o rádio. Quando eu fui para o liceu de manhã, o meu irmão foi para a escola. Quando viemos a almoçar, já não nos deram ordem de sairmos de casa, mas eu queria ir para a rua, porque havia muitos colegas meus que passavam ali, que iam para o liceu, queriam festa. Perceberam que havia alguma coisa que se passava e que eles queriam participar em tudo e queriam ir. Pronto, mas a minha mãe lá me conseguiu segurar e não fui para o liceu. Nos dias seguintes, no liceu, o que houve foi uma grande baralhada, uma grande confusão, os alunos sempre reunidos e a fazerem manifestações no pátio, a fazerem uma manifestação que eu não me lembro assim de muitos pormenores, mas desta lembro-me perfeitamente. Então, no liceu houve imensas RGAs, que eram as reuniões gerais de alunos, eu participava muito em todas, houve greves às aulas, eu também participei, e orgulho-me muito de ter um sofrível no comportamento nesse período. Foi o único sofrível. Foi o único sofrível. Mas eu acho que me sabe muito bem ter ali a caderneta com aquele sofrível, porque foi assim mesmo. Sempre bom comportamento, bom. Não, isto não podia ser. Pronto, e tive ali algumas negativas, mas nada de muito grave. E depois disso, com muito desgosto meu, tive que sair do liceu. Eu não queria de maneira nenhuma sair do liceu. Eu queria continuar. Mas lá está. As nossas origens muitas vezes ditam-nos e às vezes condicionam-nos muito. E pronto. E, de certo modo, pode ser um handicap que nós mantemos na vida inteira. Por outro lado, mais tarde também poderá vir a favorecer-nos, que foi o meu caso. Eu não queria ser professora de maneira nenhuma, porque eu tenho uma área muito forte em mim, que é a pintura, desenho, parte das artes. E eu queria continuar a estudar e queria ir para Lisboa estudar e não podia ser. Não tínhamos essas possibilidades. E os meus pais fizeram questão de fazer ver isso, me dizer que tinha que ir para ali. Mas eu, como estava naquela fase da liberdade e da contestação, disse-lhes a eles que não ia fazer o exame, que ia chumbar no exame de admissão ao magistério. E por isso recusei-me a ir para a explicação, que toda a gente, pelos vistos, ia, porque aquilo versava assuntos já muito ultrapassados no nosso percurso escolar, e chegávamos lá, podíamos ter dificuldade. Recusei-me a ir. E digo-vos, eu estava determinada a fazer aquilo tudo mal, para reprovar. Mas qualquer coisa me disse naquele momento que os meus pais não mereciam que eu lhe fizesse aquilo. E isto, neste momento, a mim sensibiliza-me imenso. Pois, claro. Porque eu tinha 15 anos. Pois. É uma altura muito difícil. Precisamente. Eu tinha 14 anos, mas não sou os 14 anos de 2024.
aos 14 anos de 1974, em que as crianças não valem o que as crianças valem hoje. Não há uma relação de negociação, as crianças não negociam com ninguém, né? Estão ali para bico calado. Eu tinha alguma noção que algo se passava, mas não era nada de muito claro. As conversas em casa... As conversas em casa não. Não eram as existia... conversas em casa. Eram as conversas do pai de uma amiga. Uma amiga com quem toda a vida cresci, né? E que havia uns dias, que apesar de eu lá poder ir todos os dias, havia uns dias em que não podia ir. Estranhamente havia uns dias em que eu não podia ir. E... A casa da sua colega? A casa da minha colega, porque estavam lá, uma vez entrei e estava lá na sala uma grande fumarada e muita gente. Mas dizer-lhe que tinha noção do que é que estava a passar, não tinha. Cantávamos canções do Zeca Afonso, no carro. Antes do no 25 carro, de Abril? Sim. Mas sabíamos que não podíamos cantar sem ser num sítio com algum secretismo. Íamos passear para o campo. E essa sua colega que sabia as canções? Ela é que levava as cassetes. Levava umas cassetes para depois só virem no carro. Isso é muito interessante. Sim. E era comum as pessoas fazerem isso, ou era o seu grupo? Só tinha conhecimento? Só tenho conhecimento de nós. E sentiam que isso era um ato de transgressão? Sim. Era um bocadinho, não é? Sim. Era proibido, não é? Era proibido ouvir. Não podemos cantar, isto não se pode ouvir lá fora. Que engraçado. É uma novidade, não é? Nunca tínhamos tido uma desta declaração. Muito interessante, Maria João. E depois, portanto, o dia 25 de Abril... O dia 25 de Abril, eu sempre fui uma rapariga das neiras, e como já fumava com 14 anos, fui à casa de banho fumar. Entretanto, deixou de fumar. Mas só foi agora. Foi agora há 2 anos. Já fumar, foi à casa de banho fumar. Fui à casa de banho fumar. E estava lá uma mais velha, que já devia estar para aí no 7º ano, que me disse que tinham prendido o Marcelo Caetano. E eu fiquei... Tinha a noção de que era... Pode-se prender o Marcelo Caetano? Bem, saiu cá para os meus botões. Tinha conhecimento da principal figura do Estado? Isso Sim. Já tinha televisão em casa? Tinha. E lembro-me perfeitamente do funeral do Salazar. Também eu. Que eu tinha 9 anos. A Maria João nasceu em 60, não é? Em 60, sim. É das primeiras memórias também que eu tenho. Muito bem. E depois, como é que decorreu para esse encontro na casa de banho, não é? Pronto, e depois fui para casa e fiquei em casa à tarde, né? Depois... Portanto, as pessoas foram mandadas embora nesse dia. Como é que foi? Não me lembro. De manhã? Não me lembro. Tem ideia que... Depois... Tenho ideia que à tarde já não fui à escola. Isto foi de manhã. Os seus pais, o que é que lhe disseram? Os meus pais estavam assustados. Viam como preocupante o que estava a acontecer? Sim. O meu pai, sobretudo, estava assustado. O que é que vai acontecer? E transmitiu um bocadinho esse sentimento para vocês? Sim. Mas eu continuei a ir para a escola. No dia a seguir voltou, não é? No dia a seguir fui para a escola. Conte-nos como é que correram esses Não dias. sou capaz de lhe dizer, não me lembro. Lembro-me de acontecimentos a seguir. Mas assim, o que é que no dia a seguir aconteceu, não me lembro. Muito bem, então os acontecimentos a seguir. Bom, depois foi uma confusão. Eram reuniões gerais de alunos, eu não percebia nada do que é que se estava a passar. Mas ia. Pois, ia, mas eu não percebia nada do que se estava a discutir. E levei muito tempo a perceber, quer dizer, suponho que se estava ali o conflito seria entre gente mais politizada que se estava a defrontar com ideias que se opunham. Portanto, seriam os marxistas, leninistas, talvez fosse isso. Acha isso? Que já havia, que havia realmente que a política já estava dentro? Já lá estava dentro, sim. Mas não conseguia percepcionar se, por que exemplo... Eu não tinha conhecimento suficiente para poder entender o que é que estava ali a discutir. Eu estava a zero. Em termos de política, zero. E as suas colegas ficavam-se pelas educações do Zeca Afonso. Mas eu não tinha ideia de estar com colega nenhuma sequer. Zeca Afonso. Essa minha era mais nova, ela não estava lá comigo, nem nunca esteve. Porque ela houve ali também uma alteração, houve o ensino unificado e ela ficou no ensino unificado. Ela era mais nova do que eu. Nunca estivemos juntas. Foi isso que se passou. E houve um dia que pensei assim, eu não estou aqui a fazer nada, vou para casa.
Depois, para além das reuniões gerais, Maria João, desse período, o que é que lhe ficou? Houve alterações em relação aos professores, a atitude dos professores mudou. O que é que percepciona desses meses? Os próprios professores também não sabiam muito bem com que a história se ia cozer, não é? Lembro-me da manifestação contra o reitor. Diziam que o reitor era da PIDE. Você sabia o que era a PIDE, Maria João? Ou passou a saber naquela altura? Passei a saber. E lembro-me que foi lá o Copcom. Sim, encerrou o liceu. Encerrou, sim. E houve esses um bocado de pânico. O Copcom, a presença do Copcom e a manifestação contra o reitor terão sido os acontecimentos mais marcantes que você percepcionou nessa altura? Ou há outros? Não, há mais. A ocupação da sala dos professores. O pessoal de jogar as cartas na sala dos professores. Havia música na sala dos atos. Mas eu acho que isso não foi em 74. Acho que isso já foi mais tarde. Foi em 75. Acho que foi mais tarde. No ano subsequente já tinha passado essa fase. Também não faltava muito em abril, já não faltava muito para o ano letivo terminar. Pois. Portanto, isso parece ter acontecido então em 75. Sim, essa. Ou 76. Tenho dificuldade em dizer. Já passaram muitos anos. Muito bem. Lembro-me, no oitavo, foi também muito giro, né, a Revolução. Eu acho que tinha um professor de Geografia que era um dos capitães de Abril. Eu já não me lembro bem o nome dele, mas eu acho que ele era Borges Alves. Tenho uma ideia. E pronto, quando foi o 25 de Abril, ele nunca mais apareceu. Nós tínhamos sempre feriado. Apareceu depois no último dia. Militar era vulgar, havia militares a era professor de Geografia. Não sei se era vulgar, mas tivemos. Depois foi muito giro, uma época muito gira. Borges Alves, não é? Que disse eu tenho ideia, mas não tenho a certeza. Vamos ver. Pois. Lembro-me que depois começaram os RGAs e aquelas coisas que não havia. Maria, nessa altura, era muito novinha ainda. Tinha 14 anos. Isso disse-lhe alguma coisa, as RGAs, aquela movimentação toda? Em termos políticos, como é que se percebeu-se do que é que estava a passar? Sim, claro. Fui para as manifestações todas da Praça de Geraldo. Fui para as RGAs todas do liceu. Também participou na manifestação contra o reitor? Queríamos o limpinho, que era o outro. A gente gritava essa frase. Para isso, não sabíamos quem era, eu não sabia. Quer dizer, coitado do reitor. Eu conhecia-o e por um lado pensava, isto é uma parvice, mas pronto, era a época. E nós fazemos o que os outros fazem. Das RGAs lembro que era muito giro e conseguiram-na fazer exame. Mas eu andava no quarto, a mim não modificou muito. Mas foi uma experiência muito gira. Ainda recordo com boas recordações. Depois, quando eu passei para o nono, no nono ano já tive que fazer o exame e dizia, olha... Era o quinto ano, naquele caso era o quinto ano do liceu. Fez o exame de Ciências e Letras. Pronto, e fez o Ciências e Letras e optou depois pela parte de... Ciências. Porque já era alguma vocação que vinha de trás. Eu sempre tive mais jeito para as ciências. Gostava muito de matemática. Matemática, mas fui para a área que corresponde às artes. Porque eu tive geometria descritiva, não tive biologia, tive físico-química, geometria descritiva e matemática. Chamava-se a linha A, uma coisa assim. Sim, havia as linhas. Sim. Sim, senhor.